Olá pessoal, meu nome é Celso, faço parte da equipe de palestrantes do CEL, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E como estamos aí nesta época aí de pandemia, em que precisamos ficar mais confinados em casa, né? Foi uma maneira que a gente encontrou de ficar em contato com os nossos próprios trabalhadores, com aqueles colaboradores do CEL e também com os frequentadores. E agora, através das palestras virtuais, com todos aqueles que nos procuram através das nossas redes sociais. E estamos aqui hoje para falar de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos cabe hoje é o capítulo 13, que é a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Como o próprio capítulo já nos esclarece de antemão, né, ele vem nos falar basicamente sobre a caridade, né? Então nesse capítulo, Kardec colocou fazer o bem sem ostentação, e também vou falar um pouquinho também sobre a caridade material e a caridade espiritual, que nesse período aí de pandemia, nesse período em que nós precisamos nos ajudar uns aos outros, né? Tão importante o esclarecimento. E vamos começar então lendo um trechinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, só para que a gente consiga entrar no assunto aqui, tá? Que é o primeiro item, fazer o bem sem ostentação. Então, lá na época, mais de 2000 anos atrás, Jesus nos trouxe, Mateus nos trouxe o seguinte ensinamento de Jesus: tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê que o que passa em segredo, os recompensará. Então, quem fez essa anotação foi o evangelista Mateus, está no capítulo 6, versículos 1 a 4. O que ele quis nos dizer com isso aqui, né? Que é importante a gente ter esse entendimento, né? Que sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. É exatamente fazer o bem sem fazer ostentação, né? Que a gente não precisa fazer um alarde para que todo mundo saiba que a gente está ajudando o nosso próximo. Isso é muito importante. Mas, como tudo que diz aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muitos textos, a gente não pode também seguir literalmente o que diz no texto, porque a gente precisa compreender o que Jesus quis dizer, né? Muitas vezes a gente vê um texto aqui como cortar a mão, né? A gente já vai ficar meio preocupado com isso e tal. Então, a gente não pode pegar um texto e querer executar o que está ali literalmente. A gente precisa ler, compreender e vivenciar, tentar entender qual o ensinamento que Jesus veio nos trazer sobre tal ensinamento, certo? Então a gente pode ver alguns aspectos aqui, né? Fazer o bem sem ostentação, né? Aí nós temos, a gente pode estar ajudando, né? E não esperar nada em troca, né? Isso é muito importante a gente ter em mente isso, porque muitas vezes, né, a gente vê pessoas que pensam em ajudar, né, mas na verdade eles estão esperando algo em troca mais adiante. Quando a gente pretende ajudar alguém, pretende
fazer com que alguém se sinta bem, bem melhor, né? A gente não pode fazer isso com o intuito de humilhar a outra pessoa. Isso é importantíssimo, porque isso é uma troca de energia, né? O momento em que a gente doa algo para alguém é um momento em que a gente está fazendo aquela pessoa bem. Por quê? Porque ela está necessitando daquilo que nós estamos doando, nós estamos dando para ela. Ao mesmo tempo, o maior beneficiado somos nós mesmos. Nós mesmos, porque é só prestar atenção e a gente ver em algum momento em que a gente fez um bem para alguma pessoa, alguém que precisava de alguma coisa, né? E não precisa ser só indigente, pessoas que pedem na rua. Pegamos, por exemplo, um exemplo de alguém da nossa família que está necessitado por alguma coisa e a gente foi lá e fez aquilo de bom coração para que aquela pessoa se sentisse bem. Agora tentam trazer para dentro de si, tentem imaginar como é que se sentiu no momento em que estava fazendo essa doação. A gente se sente muito, muito bem. Então, eu diria até que o maior beneficiado quando se faz uma caridade, quando se faz uma doação, seja ela de que espécie for, né, tanto material quanto espiritual, o maior beneficiado somos nós que somos os doadores. Por quê? Porque Deus nos proporcionou que a gente pudesse fazer essa caridade, né? Deus colocou à nossa disposição alguém que precise também receber essa doação. Então existe um conjunto de coisas, um cenário que é montado para que a gente possa exercer a nossa caridade, que a pessoa que está do outro lado possa receber essa doação e que possa ter, com a fé dela, né, saber que as coisas, tudo que a gente quer, que a gente procura, a gente consegue. É só uma questão de que as coisas se fechem, que as coisas se encontrem, de que existam pessoas boas que queiram fazer essa caridade e aquelas pessoas que também que recebam essa caridade, que possam estar agradecendo a Deus por receber. Não precisa agradecer a nós ou a quem seja lá que doou, mas sim a quem por ter recebido essa doação, né, essa caridade, né? Um outro aspecto também que muitas vezes a gente pensa, né, que caridade a gente não se pode se mostrar que está fazendo a caridade, né? A gente não pode, como diz aqui o próprio texto, né, ostentando, mas a gente precisa pensar um pouquinho e ver, né, que na verdade a caridade, quando a gente está se fazendo, a gente tem que tentar descobrir a intenção daquela caridade, né? A gente pode estar fazendo a intenção da caridade com objetivo em alguma coisa. A gente pode estar fazendo a caridade com uma intenção boa, né? E aí o que acontece, né? Muitas vezes, digamos que nós estamos no convívio de nossos colegas de trabalho e vamos supor que a gente tenha lá 30, 40 colegas, né? E a gente tem em mente querer ajudar alguma família ou um grupo de famílias que moram num vilarejo, pessoas que passam dificuldades, ou quem sabe deu uma inundação, ou aconteceu algo que todas aquelas famílias foram atingidas, ficaram sem nada. E aí uma pessoa que trabalha nessa empresa pensa assim, né? Pô, eu vou fazer uma doação, quero fazer uma caridade e ajudar. Só que eu não posso ajudar todo mundo, né? Lá tem diversas famílias. O que eu posso fazer, né? Eu posso falar com meus colegas dizendo, eu vou lá em tal lugar, vou fazer uma caridade, vou fazer doações de rancho, de roupas, seja lá do que for. Aí muitos vão pensar o quê? Que ele está ostentando, que ele está dizendo o que ele vai fazer. Mas na verdade, essa pessoa, ela está com uma boa intenção. E o que ela está fazendo nada mais é do que servir de exemplo. E a partir dessa
maneira como ela se portou, os outros colegas também vão ficar imbuídos nessa de querer ajudar aquelas famílias lá e talvez façam vaquinhas, se organizem em grupos para ajudar. Então, muitas vezes a gente lê os textos do nosso evangelho, né? Ou a gente vê certas pessoas fazendo alguma coisa e temos essa mania de nós fazermos julgamentos de coisas que a gente não sabe o que vai dentro do ser daquela pessoa que está fazendo a caridade ou a doação. Muitas vezes a pessoa está indo por um outro caminho que para alguém que não conhece ela, fica pensando, ela está ostentando, ela está fazendo isso, e na verdade ela está com boa intenção e na verdade ela quer carregar mais gente para que essa caridade aconteça a mais pessoas, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado para ter um entendimento, o que sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. E basicamente sobre fazer o bem sem ostentação, né? Nós temos aqui no próprio Evangelho também um exemplo do óbolo da viúva, né? Jesus sentado nesse local onde estavam fazendo essas doações, né? Jesus ficou cuidando. Então, cada vez que alguém ia fazer uma doação de grande volume, assim, uma doação, digamos assim, maior, né? Aí eram tocados trombetas. Então, quando estava tocando trombetas lá, já sabia que alguma doação grande de maior vulto estava sendo feita. E Jesus, cuidando, viu que uma viúva foi lá e botou apenas 2 dinheiros, né? Que na época eram 2 moedinhas. E Jesus pegou e disse que ela estava fazendo a maior caridade. Por quê? Porque ela estava dando tudo o que ela tinha. As únicas 2 moedas que essa viúva tinha é o que ela estava dando, né? Mas a parábola ainda segue, né, com o seguinte: tem muitas pessoas que não tem nem uma simples moedinha para ajudar, para dar, né? E digamos que a gente está num local que precise de dinheiro para comprar coisas e assim, ou chega alguém com mantimentos, roupas, comida e tudo mais, né? Mas e se eu não tiver nada disso para fornecer, né? Para ajudar, né? Eu posso ajudar limpando o local, eu posso ajudar varrendo, limpando, lavando roupas, esse tipo também que é uma caridade, né? A gente não precisa necessariamente dar dinheiro, dar comida. A gente tem muitas maneiras da gente ver pessoas que estão necessitadas, né? E se eu não posso ajudar de uma forma, eu vou tentar ajudar de outra, né? Isso é a intenção que vale, é a intenção que a gente está imbuído naquela causa. Eu quero ajudar, eu vou lá e eu faço, né? E assim, a gente pode falar também que está nesse capítulo sobre a caridade material e a caridade espiritual, né? Que é muito importante a gente ter esse entendimento das duas, né? Uma caridade material, então, seria a gente doar ou fazer uma caridade de roupas, comidas, coisas materiais, né? Dinheiro, uma esmola, né? Muitas pessoas às vezes não gostam de dar esmola porque ficam dizendo assim: eu não sei, ele vai comprar drogas, ele vai comprar isso, ele vai botar fora, ou ele vai comprar bebidas, né? Mas a gente tem que pensar da seguinte forma: se eu me prontifico a ajudar alguém, não me interessa o que ele vai fazer com a doação. Eu vou lá, faço a minha parte, entrego a doação, agradeço a Deus por eu poder estar fazendo aquela caridade, viro as costas e o resto é com Ele, né? Uma caridade espiritual. Quando a gente sabe que uma pessoa da nossa família, um amigo, um colega de trabalho, seja lá quem for, está passando por uma dificuldade e muitas vezes essa pessoa só precisa de um conselho,
essa pessoa só precisa de uma conversa amiga, né? Que a gente possa ver, né? Se dar conta que essa pessoa está precisando e a gente convida ela para tomar um chimarrão, para, sei lá, dar uma volta, dar uma caminhada, e dali um pouquinho a pessoa vai estar se abrindo e a gente vai poder estar se ajudando. Porque muitas vezes essas pessoas que passam por dificuldades que sejam só de caridade espiritual, elas se reprimem, então elas não querem conversar, a não ser que elas tenham confiança. E quando elas sentirem que com a nossa vontade é de querer ajudar, a pessoa vai se abrir e nós vamos poder estar fazendo essa caridade espiritual também, né? Então é importante a gente ter esses entendimentos, né? Fazer o bem sem ostentação, a gente não levar ao pé da letra o que está escrito no Evangelho, e sim, a gente tem que ter um entendimento do ensinamento de Jesus, porque como Jesus ensinava muito por parábolas, por histórias, né? A gente tem que ter uma compreensão, porque se Jesus se dirigisse com algum texto exatamente para uma situação lá da época, esse texto só iria servir lá para a época, né? Mas não, o que Jesus fez? Ele falava através de parábolas, contava histórias, muitas vezes inventadas, né? Por quê? Porque até hoje a gente está discutindo sobre as parábolas de Jesus. Até hoje a gente vem descobrindo ensinamentos diversos, né, sobre as parábolas de Jesus, né? E nós que estamos passando aí nessa pandemia hoje, especialmente, a gente vê que tem muitas pessoas que estão desempregadas, perdendo empregos, tem muitas pessoas, né, que chegam a chorar. Eu já vi gente, né, pais de família chorando porque não consegue levar 1 litro de leite para dentro de casa, né? Então, é o momento de nós nos unirmos, né? De nós tentar fazer alguma coisa uns pelos outros, aqueles que podem mais, ajudam um pouquinho mais, né? Mas a gente tem que ficar nessa união e saber, né, que nós somos todos irmãos, nós somos todos um, e nós temos que andar sempre juntos, certo, pessoal? Espero que eu tenha, nesses poucos minutos que a gente tem disponível aí para fazer esses vídeos, né, que eu possa ter explicado um pouquinho fazer o bem sem ostentação, né, entendendo que muitas vezes pessoas fazem alguma coisa e parece que ela está fazendo um alarde porque está fazendo uma caridade, mas na verdade ela está querendo servir de exemplo para que outras pessoas sigam ela e façam isso também, né? Então, que a gente consiga compreender a verdadeira expressão, né, sobre a caridade e de fazer o bem sem ostentação. Agradeço muito por esses minutos e até uma próxima oportunidade.